Voltamos com decisões e argumentos, tratando de um tema que é fundamental. Meio ambiente, despoluição de rios, tratando exclusivamente hoje, nesse caso, dos rios Tietê e Pinheiros, que estão em pleno processo de despoluição. Então é importante levar para você informações com especialistas. E é o caso do professor Jefferson Nascimento de Oliveira, que está participando com a gente, e também do secretário que sabe tudo de meio ambiente, secretário Luiz Ricardo Santoro. A gente ouve as pessoas falarem muitas vezes, puxa, será que um dia vai ter peixe no Rio Tietê? Será que um dia vai ter peixe no Rio Pinheiros? Será que um dia a gente vai poder navegar por esses rios? Imagine em São Paulo, né, com embarcações ligando, por exemplo, lá ao extremo, lá da Zona Sul, até o extremo da Zona Leste, pelos rios. É realmente um sonho. Eu queria saber, né, de vocês, é possível a gente chegar a uma despoluição em que nós poderemos ter, inclusive, peixes nesses rios? Fique à vontade para ver quem começa, ou o secretário ou o professor. Então, vamos lá. Olha, a gente tem aí situações como você mesmo citou no bloco anterior, Rio Jundiaí, né? Rio Jundiaí eu estava observando isso, fiz uma pesquisa, né? O nome era o Rio do Bagre, né? E ele voltou a ter peixes. Pois é. Né? Então, quer dizer, você tem situações como o Tâmisa, você tem situações como o Tejo, você tem situações como o rio, o próprio rio Reno, na Europa, né, continental, e também o rio Sena. Né? Agora, o que é que precisa realmente? Né? É esse que foi falado pelo secretário. Você tem que ter uma combinação de interesses, né? Interesses realmente que sejam factíveis, como é o caso, né? E também que a sociedade nos apoie. Né? Porque, por exemplo, o que acontece? Esses rios, eles têm essa característica. Se eles já foram navegáveis, eles podem voltar a ser. Se eles já foram rios, e eles são rios perenes, o que é muito importante para a gente. É um rio que não tem um caudal que não vai parar. Então, o que acontece? Você tem que, primeiro, torná-los, né, retirar todo o lodo, toda a situação que existe nesse rio, para você ter possibilidade de ter o calado de algumas embarcações passarem nesses rios, né, ter a manutenção disso e fazer todo um sistema, não só preventivo, como também você fazer o quê? O monitoramento, que isso já tem sido feito, né, nas águas, não só do Rio Tietê e Pinheiros, como também do Rio Jundiaí. Quer dizer, você tornar ele um rio, o Rio Jundiaí, salvo engano, ele saiu de classe 4 para classe 3, né? Quer dizer, o rio que seria excelente é um rio classe 1, onde você pode chegar na beira do rio, pegar aquela água e beber. É classe especial, que você tem aí uma situação que é o sonho de todo mundo, né? E essa situação, ela pode ser resolvida, né? Contanto que todo mundo tenha essa consciência, né? É difícil? Né? Porque isso, por exemplo, quando se fala de exemplos internacionais, teve um rio nos Estados Unidos, né, que é um exemplo vivo, ele ficou tão poluído, né, que ele chegou, é o rio Cuyahoga, nos Estados Unidos. Ele chegou a incendiar, ele pegou fogo esse rio. E não pegou fogo um dia, não, foram vários dias. Né, porque a quantidade de óleo, a quantidade de resíduos industriais era muito alta. Né? Então a gente não tem essa situação, a gente tem uma situação de sedimento, a gente tem uma situação de esgoto, né? Como falou o secretário, a parte industrial já está sendo segurada, né? Ou seja, tratada e retirada do rio, né? Que é uma parte que torna mais pesado. Então há condição, sim, e real, da gente tornar isso. Agora, não vamos pensar que isso vai ser feito, né? Porque quanto tempo faz, secretário? Já décadas, né, que está se tratando esses rios. Né, tanto o Tietê como o Pinheiros, né? Já foi investido vários bilhões de reais e ainda vão ser investidos mais, porque não é uma situação simplesmente você chegar de um dia para o outro e resolver o problema. Não existe em meio ambiente, em saneamento, em hidráulica, fórmulas mágicas, não existe isso. Se você tenta, né, professor Coqueio Errara sempre falou isso, né? Não pode fazer isso de uma coisa assim, rapidamente. De um dia para o outro eu vou mudar a feição do rio, de um dia para o outro eu vou, né? E não é só obra, o secretário sabe disso, né? É uma questão de uma situação de interligação, sociedade, urbanização, a questão também de coleta de lixo, é toda uma situação, toda uma situação.
Sem dúvida, é uma questão que é muito complexa, né? Eu tive a oportunidade de fazer reportagem de helicóptero na cidade de São Paulo, pela rádio que eu trabalhava. E é impressionante, secretário e professor, cada dia, e a gente voava tipo 7 horas da noite, cada dia eu notava uma luzinha onde não tinha. Tinha lá uma iluminação nova e, normalmente, habitações na beira de córregos. Normalmente, a gente, quando podia voar, ainda tinha um restinho de dia para a gente poder ver. E a gente via na beira do córrego. Ou seja, mais poluição, mais lixo, mais esgoto, que acaba caindo no córrego e do córrego vai para o rio. Por isso, tudo isso é complicado. Então, eu até aproveito e reforço com o secretário essa questão da pergunta anterior. Contempla o projeto do Rio Pinheiros, do Rio Tietê, em poder, de repente, voltar a ter vida animal nesse rio, secretário, nesses rios? Bem disse o professor Jefferson, não é um pó de pirlim-pim-pim que nós jogamos no rio e ele volta a ter vida. É verdade. Não é bem assim, como funciona. É um trabalho gradual que você vai gradativamente reduzindo essa carga. No Rio Pinheiros, eu acho que são dois casos bem distintos. O Rio Pinheiros, a gente tem um controle melhor, porque ele basicamente passa só na cidade de São Paulo. Então, você tem uma condição melhor. Quando você fala em diversos municípios, é um pouco mais difícil. Mas no Rio Pinheiros, o que nós pudemos observar? Em alguns pontos, já começaram a aparecer alguma vida. Tanto é que já tem algumas aves. Lógico, isso é muito pouco. Isso depende das condições climáticas. Um período de chuva, um volume maior, um volume menor de água. É uma série... E esse é um processo gradativo. E eu sou uma pessoa muito otimista. E não tenho dúvida que nós vamos conseguir chegar lá. Com certeza. Na semana passada, um velejador já velejou no Rio. Ele vai começar uma expedição transpolar, né? E ele navegou no Rio Pinheiros semana passada. Lógico, o que nós estamos buscando no primeiro momento? Tirar o esgoto. Nós queremos um rio que não tenha cheiro, acho que é muito importante, e sem garrafa PET flutuando em cima. Eu acho que é o primeiro passo. Com certeza. E gradativamente, eu espero que nós vamos seguindo passo a passo neste caminho. Uma situação de um rio urbano, tipo Tietê e Pinheiros, para nós voltarmos a nadar, a balneabilidade, eu acho um pouco mais difícil. Mas um rio onde nós podemos navegar, onde nós não temos vergonha de estar do lado desse rio, que a cidade possa usar. Te dou um exemplo. A ciclovia do Rio Pinheiros tinha uma média, né, de 5, 7 mil pessoas por mês. Hoje tem próximo de 100 mil pessoas. Então, hoje nós temos um número de pessoas interagindo com o rio. Eu acho que é fundamental isso, para nós termos uma condição de manter esses projetos, que é um projeto não de um governo, é um projeto de Estado. Isso. É um projeto que tem que continuar independente dos governos. Sem dúvida. E o secretário falou uma coisa, professor, que eu posso comprovar, porque eu passo sempre ali na região da Ponte João Dias ali. E o Rio Pinheiros, eu percebo que ali o cheiro dele melhorou. A gente sabe que ali existe inclusive uma barcaça sempre ali, justamente para recolher o lixo, todo aquele lixo. E dá para ver também as obras ali, dos córregos que desaguam ali. A gente percebe as obras que estão, inclusive ao longo da Zona Sul, a gente percebe muitas obras dessas. Está lá a plaquinha da Sabesp, não é? Da obra que está sendo realizada. E isso, secretário, eu percebi mesmo, essa questão do cheiro. Né? Pelo menos ali naquela região, da Ponte João Dias, ali próximo à Ponte do Morumbi também, o cheiro do Rio Pinheiros melhorou muito. Então, quer dizer, já é de uma certa forma, né? Olha, estão fazendo, está começando a dar certo. Mas é como o secretário disse, não é o pozinho do pirlim-pipim que vai jogar lá e que vai melhorar.
A gente precisa de tantas coisas. Rapidamente, eu queria, professor e secretário, para a gente encerrar, nós temos ainda um tempinho, a contribuição que a indústria pode dar. Porque a gente sabe que a indústria também polui. Né, professor? Né, secretário? Pois não, professor? Bem, então vamos lá. Eu acho que a contribuição da indústria, eu falei anteriormente, né? Começando mudando o seu know-how, né? Uma das coisas que o secretário falou, que eu vou, assim, concordar em gênero, número e grau, é uma das coisas que a gente sempre fala, é que água, esgoto, uso territorial com diretrizes corretas, tem que ser políticas de Estado, não de governo, independente se é é você, Santoro, ou se é outra pessoa que está aí, né, tem que manter a mesma meta, certo? Tem que realmente, não é simplesmente chegar a uma outra, eu já vi interior aqui de São Paulo, você também deve ter já visto, né? Muda o prefeito, e quando podia tamponar Rio, né, você fechar, o prefeito simplesmente fazia isso. Tá? Isso não pode realmente acontecer. Isso aí hoje é proibido. Daí tem uma resolução que proíbe esse tipo de situação. Com relação à indústria, existem situações que eu defendo plenamente, né, por essa questão de gestão. Primeiro, você tem um selo azul ou verde, onde você saiba quanto você realmente gasta de água em cada produto hidráulico. Eu falo produto hidráulico, não é simplesmente uma torneira, não é simplesmente um vaso sanitário. São máquinas de lavar roupa, máquinas industriais, né, porque se gasta muita água e se vai com geração de grande quantidade de esgoto dos hospitais, né? Acho que são mais de 3 mil metros cúbicos, né, que o Hospital das Clínicas utiliza por dia. É uma coisa realmente um número absurdo, né? E assim, a indústria tem como fazer um know-how de pré-tratamento, né? Você tem também como fazer uma situação de melhoria dos equipamentos e também das saídas, né, desses equipamentos. Então, há necessidade disso, né? Há necessidade de pegarmos o que tem de mais moderno no mundo de tecnologia e nós incorporarmos essa tecnologia aqui para o Brasil, né, com tecnologia e know-how nacional, mas com essa base, como está sendo feito com a vacina. A vacina não é uma coisa que foi feita em conjunto, em comum acordo. Pode ser feito isso também. Tecnologia é para ser difundida, e a tecnologia que está na academia, ela é difundida para a sociedade. Eu acho que isso é fundamental. Com certeza, professor. Secretário, se o senhor quiser concluir também, por gentileza, a gente já está no encerramento, mas é importante ouvi-lo também. Eu acho que é um trabalho que não pode ser de uma única pessoa, de um único segmento da sociedade, é de todos. E é isso que é fundamental. E essa forma de pensar é o que nos leva à solução dos grandes problemas. Grandes problemas não têm soluções simples. Precisam de cooperação de vários players, de vários setores. E isso é fundamental. E isso nós estamos tendo, nós estamos vendo isso. O município de São Paulo é um grande parceiro do governo do estado nesse projeto do Rio Pinheiros. Então, eu acho que isso é um case, é um modelo de sucesso que nós temos que replicar. Nós temos que atacar as causas, não as consequências. Então, é isso que nós estamos trabalhando nesse sentido. Eu acho que os números, eu vou só passar um resumo, o Rio Pinheiros, esses 2 anos e meio de projeto, já tem 538 mil ligações de esgotos indo para tratamento, retiramos 59 mil toneladas de resíduos, plásticos, pneus, tudo que vocês podem imaginar, e 646 mil metros cúbicos de sedimentos, aquilo que o professor falou, que é o desmoronamento, as margens que vem de outros locais. E todo esse trabalho de revitalização que todo mundo está acompanhando, está vendo. Então, quando você pensa numa solução sistêmica, você consegue os resultados. É assim que nós vamos chegar nesse nosso sonho dos nossos rios despoluídos. Muito obrigado, secretário. Muito obrigado pela sua participação,
Professor Jefferson também, foi um prazer em tê-los aqui, tá bom? Sem dúvida nenhuma, um assunto que ainda vai mobilizar muito e a gente, à medida que for acontecendo, não é, que a gente for progredindo nessa despoluição, nós estaremos aqui para ouvi-los. Muito obrigado, viu, pela participação de vocês. Muito obrigado a você pelo convite. Sem dúvida. Muito obrigado mesmo. Sem dúvida, secretário. Obrigado ao senhor. Olha, sem dúvida o assunto rende mais um programa, né? Nosso tempo, infelizmente, é curto, mas eu quero agradecer demais ao secretário executivo da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente, Luiz Ricardo Santoro, e também ao professor da Unesp, Jefferson Nascimento de Oliveira, docente na área de hidráulica e saneamento no campus de Ilha Solteira. Muito obrigado, eu agradeço também a sua companhia. Se você quiser rever este ou qualquer outro programa, acesse saopaulo.sp.leg.br. TV Câmara São Paulo. Até a próxima, um grande abraço a todos.